dos 40 anos, quando o profeta tinha 40 anos, até os 63 anos. Cara, essa grafia eu acho linda demais. Fantástica. É muito bonito. E eu não sei como ela surge, mas ela tem uma leveza, né? Ela tem... Eu não sei se vocês usam pincéis. Tem caligrafia, calígrafos também. Aquela pena, sabe? Pena. Olha que lindo isso daqui. Aqui o que está escrito? Aqui. Muhammad Rasulu, Muhammad, mensageiro de Deus, Allah. Muhammad Rasulu, Allah. Posso começar com essa dúvida? Fica à vontade. Ele como mensageiro de Deus, ele é um de vários mensageiros. Exatamente. Quais que vieram antes? Adão parece que foi, Cristo. São todos eles mensageiros de Deus com a mesma importância? Como que funciona isso? Ao longo da história do ser humano, só para citar, esses dois livros são escritos por um sheik moçambicano. Aminuddin Muhammad, uma pessoa... Sheik é uma designação religiosa, política, o que é? Então, vamos por qual pergunta primeiro? Primeiro para o sheik. Sheik. Então, aí depois você lembra... pode deixar. Da outra pergunta falei que você são falou. Muitas perguntas, né? A palavra sheik em árabe significa idoso, ancião, velho. Antigamente, as tribos árabes, elas nomeavam como seu líder a pessoa mais velha, o ancião da tribo. Então, se você chegasse numa tribo, você, em vez de perguntar quem é o líder da tribo, você pergunta quem é o sheik da tribo, quem é o sheik do clã. Você sabia já que essa é a pessoa mais velha e é o mais líder. Sábia. E eles colocavam a pessoa mais velha, o ancião, pela sua experiência, pela sua ponderação, pela sua serenidade, pela sua experiência, sabedoria, como o líder. E esse título ele passou a ser mais tarde para aqueles que sustentavam o clã, a tribo. E aí veio o sheik do dinheiro. Os sheiks árabes. Milionários e tal, porque eles sustentavam eles suas famílias. Patronos de uma família. Exatamente. Entendi. Mais tarde passou a ser um título para aqueles, mesmo sendo jovens, que iam estudar o Alcorão e voltavam para orientar o seu clã, a sua família, a sua tribo. E a partir daí eles assumiam essa liderança. E como a religião islâmica ela não faz uma separação entre aquilo que é secular, aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, espiritual e físico. Os dois, a religião islâmica, ela não faz separação nenhuma. Tudo é junto. Política, religião, espiritual, fé, tudo é junto. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a pessoa... ela é a mesma pessoa dentro da mesquita. A mesquita é o templo religioso islâmico, como se fosse igreja, sinagoga. Então, o muçulmano, ele é o mesmo dentro da mesquita e fora da mesquita. Os valores que o acompanham são os mesmos. Então, ele é o mesmo muçulmano, com os mesmos valores, com o mesmo comportamento, o mesmo caráter dentro da mesquita e também fora. E ele é assim, como marido, como esposa, como presidente, como cidadão, como chefe de empresa, empresário, como trabalhador. Em todos os aspectos da vida, são os mesmos valores. Então, na religião islâmica, ela não vê que existe uma diferença. Aquilo que é secular e aquilo que é espiritual. Não, sagrado. É tudo junto. A religião ela vai reger essa pessoa em todos os aspectos da vida. Ela que vai reger, esses valores vão reger a política. Porque política se faz com valores. Comércio se faz com valores. Não enganar. O não enganar, ele é um preceito religioso que transcende qualquer área. A honestidade, ela transcende. O comportamento, o bom comportamento, o bom caráter, não mentir. Cabe em qualquer lugar, é dentro da mesquita e fora da mesquita. Então eu não posso mentir
Eu como político, eu como empresário, eu como esposo, eu como filho, eu como líder religioso, dentro da mesquita e fora da mesquita. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas a religião é teocrática. Não, ela não é teocrática, ela é islâmica, que transcende a questão da teocracia. São valores que regem a minha vida em todos os momentos. Teocracia é quando a política é regida... não há uma mistura. Uma mistura entre religião e política. Exatamente. Nós não misturamos. A religião é a política. Entendi. Ela não está misturada porque ela é a base de tudo. É a base de tudo. É um sistema. Mas A religião islâmica é um código de vida. Entendi. Esse código de vida, eu sou muçulmano, não deixei de ser muçulmano. Entendi. O meu comportamento tem que ser exemplar. Entendi. Se eu estiver no trânsito, a mesma coisa. Se eu estiver numa negociação, a mesma coisa. Se eu estiver em viagem, a mesma coisa. Eu vou continuar sendo muçulmano em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer cargo que eu exercer, eu continuo sendo, porque o que é ser muçulmano? São os valores. Esses valores vão reger a minha vida. Então, quando esse jovem que estudou a religião voltou, ele vai liderar essa comunidade, esse clã. E vai receber esse título de sheik. De sheik. É um título... Mesmo sendo jovem, ele passa a ser chamado de sheik, porque o sheik passou a ser uma denominação de cargo. Entendi. E ele vai orientar as pessoas, como o Alcorão fala, olha, essa política é boa ou não, ela é nociva ou não, Entendi. ou essa ação é positiva ou não, em tudo. O sheik ele vai orientar as pessoas, olha, está acontecendo isso, essas mudanças, por exemplo, a questão da clonagem. Tá. O que pode na clonagem e o que não pode na clonagem? Você fala, mas isso é ciência. Sim, a religião ela vai reger a ciência. Por que vai? né? Exatamente. Posso Perfeito. pegar, por exemplo, posso pegar seu gene sem você saber e te clonar? Pronto. Tem que discutir. Posso... Mais do que isso, Vilela. Pegar um órgão e reproduzir ele. Como que vai ser isso? Vai ter regras que vão reger isso. Perfeito. Tá. Outra questão. Mas em relação à clonagem, tem uma visão de vocês? Sim. Qual que é? A clonagem terapêutica ela é permitida. Por exemplo, de órgãos ou... Órgãos. Tá. Por exemplo, uma pessoa que é paralítica, ela é tetraplégica e precisa ali de clonagem de alguma coisa. Tal, tronco, não há problema nenhum. Agora, o que é proibido? Dentro da religião é proibido a clonagem humana. Fazer uma cópia de um indivíduo. Por quê? Porque não está definido quem é essa pessoa clonada. Exato. Ela é filha? É pai? É irmão? Quem é? Qual é o status? Essa discussão a gente ainda nem começou a ter fora do mundo muçulmano também. A gente não sabe, né? A gente teve clonagem com animais, né? Tipo, sim, Dolly e tal. A Dolly é uma cópia de outra ovelha. É o que você está falando. Ela é filha, ela é irmã. Porque não é o mesmo indivíduo. Não é. Ela não tem as mesmas experiências dessa. Não tem. Perfeito. Nossa, ela tem os mesmos genes, mas não tem a mesma experiência. E a sua alma é diferente da minha alma. Exato. Ela pode, inclusive, desenvolver uma personalidade totalmente diferente dessa daqui, por causa das experiências que ela está tendo, né? E aí? Siameses. Aí tudo bem. Siameses são gêmeos... Duas cabeças num mesmo corpo. Exato. Duas Você almas. diz, são duas pessoas ou uma pessoa? Duas pessoas. Duas pessoas. Por quê? Porque tem duas consciências. Exato. Dois corpos e uma cabeça. Ixi. Aí é uma consciência, né? Uma. Perfeito? Entendi. Então, essa pessoa... Quem ela é? Ela saiu do meu gene. Ela é uma cópia minha, certo? Ela é uma cópia... com tudo? Não. Mas você deu o exemplo da clonagem, isso vale para outras áreas, por exemplo. Sim. Mas, por exemplo, não interfere no número de filhos? A religião islâmica, ela vai colocar regras gerais em tudo. E dentro dessas regras gerais, você tem o livre-arbítrio e tem liberdade. Não então, é ela vai imposição. falar...
Dentro do limite, não, mas as regras gerais são impostas. Por exemplo? Então, por exemplo, eu não posso... eu posso crescer, eu posso conquistar o mundo todo. O que eu não posso é através de roubo, pecado, de forma injusta, forma antiética. Então, essas são as regras gerais. E eu, respeitando isso, eu posso de conquistar o mundo todo. Por quê? Porque para eu crescer dentro das regras islâmicas, eu não cresço sozinho. Eu cresço junto com uma estrutura. Por exemplo, Deus no Alcorão Sagrado, ele fala sobre... Deus permitiu o livre comércio e proibiu a usura. Proibiu os juros. Sim. Por que ele proibiu os juros? Porque os juros, ele beneficia individualmente, não beneficia o coletivo. Ele prejudica o coletivo. E o coletivo está acima do bem individual. Porque quando eu tenho um bem-estar coletivo, eu, como indivíduo, sou beneficiado pelo bem coletivo. Quando eu sou beneficiado somente e o coletivo é prejudicado, eu estou sendo prejudicado a longo prazo, a médio e longo prazo, porque eu faço parte do coletivo. Então a religião, ela vai falar para você, tome cuidado. Essas são as regras gerais. Fora isso, você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, ela vai reger o investimento na Bolsa de Valores. Aí você fala, mas ela interfere nisso? Sim, é um código de vida. A religião islâmica, ela é séria, ela tem regras para tudo, inclusive para fazer as suas necessidades fisiológicas, até para tomar banho, até para ter relações. Mas isso tudo está onde? Está no Alcorão.